Wake up feeling blessed up, pistol on that dresser. Ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Riding in that tester, roasted nigga catch up. Sipping on that syrup till I messed up like yes sir. So now I'm getting changed, people looking at me strange. Like niggas switching lanes, never change. Fala galera, estou aqui mais uma vez com o professor Alexandre Gurgel e hoje a gente vai falar sobre a periodização no treinamento aplicado ao CrossFit. Quando a gente fala de periodização, a gente fala da divisão do treinamento em diferentes fases e dentro dessas fases a gente vai aplicar diferentes valências físicas ou vai aplicar volume e intensidade diferentes. Então, Alexandre, fala um pouco sobre como que vocês distribuem as valências físicas ou o volume e intensidade no CrossFit pra gente. Sim, então, a periodização no CrossFit sempre vai ser, né, do meu ponto de vista, um tema controverso e um tema muito pessoal, porque de boxe para boxe de CrossFit, a academia de CrossFit ou o local onde se faz o CrossFit a gente chama de boxe, só para o pessoal já ir entendendo também como a gente utiliza a nomenclatura aqui. Ela vai muito do profissional que está à frente fazendo a programação de treino do local. Por exemplo, eu aqui utilizo uma periodização não linear ou ondulatória. Poderia usar uma linear? Poderia. No meu caso, eu opto pela não linear, pela ondulatória e a não linear diária, tá? O CrossFit ele é constantemente variado. Todos os dias o treinamento é diferente. Cada dia, então, a sessão de treino, né? Ele tem uma característica diferente. Exatamente. E aí, por exemplo, pegando esse gancho do WOD, existem duas formas de periodizar. Mais uma vez falando, dentro daqui, do nosso box, da CrossFit Recreio, como que eu faço? Eu faço uma periodização para o WOD, que é o Workout of Day, é o treino do dia. É a parte final do treino, tá? A gente tem um aquecimento, a gente tem a parte técnica, que é o skill, e o WOD, que é o Workout of Day, a parte final do treino, que pode ser de 30, 20 ou 2 minutos, uma parte curta. Eu periodizo duas partes do treinamento como um todo. Nessa 1 hora de treino, tem duas partes que são periodizadas. O skill, que é a parte técnica, e o WOD. O WOD, que é a parte final, onde você mais vai ler, onde você vai ver vídeos, quando você coloca sobre CrossFit em qualquer meio digital, ou YouTube, ou Facebook, você vai ver as pessoas treinando, vai ver as pessoas fazendo o WOD. Vamos falar primeiro sobre o WOD, então. Como que eu periodizo o WOD? A gente tem algumas variáveis para poder utilizar. Então, primeiro eu tenho três pilares de movimento. O levantamento de peso, movimentos ginásticos e movimentos cardiorrespiratórios. Eu tenho que mesclar o peso, o ginástico e o cardiorrespiratório. Eu tenho que mesclar a intensidade. Então, eu posso trabalhar em cima de intensidade, em cima de volume, sem carga, ou em cima de carga, com menor volume, tá? E eu posso periodizar também em relação ao tempo. Pode ser um tempo curto com volume alto? Pode. Eu posso ter um tempo longo de 20 minutos. Só que dependendo de como foi montado aquele treino, foi 20 minutos de treino, só que ele fazia 2 repetições máximas de deadlift, por exemplo, de terra, e saía para dar uma corrida de 300 metros. E depois ele pulava uma corda. Se eu for pegar em 20 minutos, ele fez poucos deadlifts, ele fez poucas repetições do deadlift, só que fez com uma carga muito alta. Então, dentro daquele WOD, naquele momento, se eu for pensar em relação ao movimento do terra, ao movimento, estava gerando uma sobrecarga, foi pequeno o volume. Só que eu posso botar também 20 minutos, ele fazendo um terra leve, e que ele só fosse revezar em relação ao movimento o terra, o deadlift e a corrida de 300 metros. Ele fazendo isso durante 20 minutos, 10 deadlifts e 300 metros de corrida. Em 20 minutos, ele ia fazer, vamos pensar aí, sei lá, uns 15 rounds, uns 20 rounds disso. 20 repetições de 10, 300 metros de corrida, 10, 300 metros. Como você calcularia o volume disso? Seria esse total de deadlifts que ele fez. Se a gente for pensar 20 vezes 10... já foram o quê? 200? 200, isso. Então, aí, com mais vezes a carga que ele colocou lá, a gente ia ver o tamanho da intensidade, volume e intensidade. A gente consegue calcular tudo. Em relação à distribuição, por exemplo, de exercícios de LPO, exercícios ginásticos e exercícios metabólicos, você tem essa variação durante as sessões ou você sempre utiliza a mesma quantidade
durante o WOD? Não, a gente tem essa variação. Essa é uma outra variável. Por isso que não é uma coisa tão simples programar no CrossFit. E não pode ser um recorte colhe, que eu gostei desse treinozinho e coloquei aqui. Não, eu tenho um plano, uma periodização a ser seguida. Mas o seu plano, essa periodização, você divide em semanas, em meses? Você já tem planejamento todo para o mês ou você vai montando por dia, por sessão? Não, eu tenho um planejamento todo do mês já. Se tiver que adaptar algo pela própria feedback dos alunos, como estão indo os treinos, eu vou alterar. Nenhum plano é totalmente imutável, né? Só que eu já tento planejar mensalmente com alguns objetivos menores. Poderiam ser pensados como microciclos. Ali nenhum objetivo maior depois. Voltando ao que você falou, eu monto tudo. Todo dia são os 3 pilares. Todo dia tem levantamento de peso, tem ginástica e tem cardio? Não. Vai ter dia que vão ter os 3, vão ter dia que vão ter só 2 dos movimentos e vão ter dia que vai ser um tipo de movimento só. Então, por exemplo, vou dar 3 tipos de exemplos. Por exemplo, posso montar um treino hoje que eu fale assim: vocês vão correr 2 km, o mais rápido que vocês puderem. Vai ser só corrida nesse dia? Vai ser só corrida. Então, nesse dia você priorizou o exercício metabólico? Exatamente. Eu poderia botar corrida, 300 metros de corrida, chegar aqui dentro, fazer 10 burpees. Continuei priorizando exercícios metabólicos. Cardio alto, frequência cardíaca alta, ele só deu uma quebrada da corrida para um outro tipo de movimentozinho. A mecânica diferente. Com a mecânica diferente, você saiu, só que como burpee. Depois a gente até pode mostrar na prática o que são alguns movimentos, tá? Ele utiliza massa muscular do corpo inteiro e, de novo, até como a gente falou em outros vídeos já, quanto mais massa muscular envolvida, mais necessidade do coração jogar sangue para todo o corpo, a frequência cardíaca aumenta. Distribuição, tá? né, sanguínea. Então, esse foi um treino. Beleza, agora eu posso fazer um treino onde ele teria que fazer 15 barras, 15 pull-ups, barra fixa, puxar a barra e fazer 10 movimentos do clean, que é a primeira fase do arremesso, movimento do levantamento de peso. O que eu priorizei? Ele foi um movimento ginástico, foi um movimento da barra fixa e foi um movimento de levantamento de peso. Então, no dia seguinte, um dia eu fiz só cardio. No outro dia, eu fiz um movimento de levantamento de peso e um ginástico. Eu posso chegar num terceiro dia e colocar os 3. Em relação assim ao feeling do coach, né? A gente chama mais no CrossFit, chama de coach. Isso. Esse feeling do coach de planejar essas sessões de treinamento diferencia muito de um boxe para o outro ou eles seguem um padrão? Não, diferencia. E isso é o grande barato do CrossFit, é o que me faz com que eu sempre esteja motivado. E eu acho que se não fosse assim, de repente eu nem estaria no CrossFit. Por quê? Porque isso me dá a liberdade de eu programar da forma que eu quero, e da forma que eu acredito, e colocar as minhas experiências e tudo que eu estudei em cima. Será que se fosse uma receitinha de bolo, onde a periodização é essa, pode se programar dessa forma, será que eu estar tão motivado para treinar e tão motivado para montar um tipo de treinamento? Será que eu ia acreditar tanto num treinamento? Não, eu acredito tanto num treinamento porque sou eu que monto e eu sei o que eu estudei, eu consigo colocar as minhas especificidades ali no treinamento. E o legal assim, que até em outro vídeo a gente comentou que uma grande parcela da população brasileira está acima do peso e muitas também não praticam exercício físico. Se a gente botar em estatística, eu acho que mais da metade da população brasileira não pratica exercício físico. Exatamente. E um dos fatores que essas pessoas alegam é a falta de motivação. Então esse tipo de periodização que se utiliza no CrossFit, ele torna muito mais dinâmico e a pessoa, por não saber qual tipo de treino que ela vai fazer no dia seguinte, o treino se torna mais dinâmico e mais motivador, né? Isso aí, porque ela fica sabendo do treino, na parte final do treino, como a gente falou, tem aquecimento, a parte técnica e a parte final. Ele só descobre, a gente só publica ou mostra para o aluno no dia anterior à noite no nosso aplicativo que a gente utiliza ou nas redes sociais qual vai ser a parte final do treino de amanhã. E isso aí fica motivando ele. Por que eu treino amanhã? Por que eu treino amanhã? E aí ele chega aqui, é como se ele tivesse um personal coletivo, de uma forma coletiva, porque tem alguém que está preocupado na periodização, na programação, e ele faz com uma turma. Ele fazer isso com uma turma faz com que ele saia da zona de conforto. Porque às vezes, se você faz sozinho, tem vontade de parar. Você fazendo com uma turma e vendo que tem alguém do seu lado que não parou,
mesmo ele estando dentro do limite dele, cada um no seu limite, ele volta. Daddy facts, bitches on my set, and you know I'm smoking, bitches rolling, reefer got me open, rallying till the morning with my homies, tell them where we going.